Samuca Atelier é um canal no YouTube que divulga trabalhos artesanais, marcenaria e restaurações em diversos artefatos, como por exemplo, esculturas com vários materiais, livros, móveis e outros. Samuca Atelier tem loja na Shopee, Elo 7 e Mercado Livre. Convido a você se inscrever, curtir, ativar o sininho e compartilhar. Nosso e-mail de contato é espaçosamucaarte@gmail.com. Agora vamos aos vídeos. Grato por sua visita aqui em meu canal. Introdução. Uma viagem e um sinal de infância. E também próximo um enigma, acoplado a um punhal dentro de uma caixa de madeira. Tudo isso vai fazer de um jovem a ter que lutar contra o mal em uma cidade desconhecida, com pessoas assustadas, por medo da tirania alojada em uma só pessoa totalmente sinistra. Título: Em busca do Império do Mal. Século XV, Europa. Em um país onde se localiza uma cidade litorânea banhada pelo Oceano Índico, bem no começo do período moderno, aproximadamente em 1650, onde se tinha a dinastia do Império Otomano, um local rodeados de bucaneiros bárbaros, onde a pirataria pairava nos mares. História fictícia de uma saga sofrida e aterrorizante de um jovem, desde a infância, onde o destino é desvendar o seu passado. O início. Nesse período descrito, existia uma jovem, seu nome era Rebeca e morava em uma cidade litorânea. Ela tinha uma casa próxima a um cais local de mercadores, aonde chegava navios de todos os países. Ela trabalhava fazendo artesanatos, na qual aprendeu com seu pai sobre rigorosas perseguições e agressões, cuja atividade principal dele era a confecção de cordas de alta resistência com determinadas espessuras para ser utilizada em navios. A tal jovem estava vendendo seus artigos a bordo de um dos navios, um chalupa, embarcação de um mastro e uma vela vertical com 10 canhões, com uma tripulação de 70 homens. Um navio totalmente estranho. Não tinha passageiros, somente a tripulação, que por sinal era muito suspeita. Eles não utilizavam dinheiro, só faziam trocas de objetos muito diferentes com detalhes nunca vistos por pessoas naquela região. Eles também recrutavam piratas para servir ao rei. A jovem, no intuito de vender seus artesanatos e conhecer os compartimentos da embarcação, e muito curiosa, a Rebeca desceu ao porão do navio sem permissão da tripulação, com um detalhe: era um local proibido para pessoas estranhas. Não tem ninguém por aqui, falou a moça para si mesmo. Há alguém aí? Em voz alta ela insistia, perguntando. De repente, ao chegar ao depósito de mercadorias, Rebeca deparou-se com um jovem assustado. Quem é você? Ela pergunta. Meu nome é Juan. Eu fugi da prisão, que fica em uma ilha muito distante daqui. Em pouco tempo de conversas entre eles, o jovem estava começando a ficar nervoso e descontrolado, com carência de fazer atos libidinosos. Ao ver a moça, que era muito linda, olhando para o corpo dela, ele não hesitou e avançou sobre a jovem, derrubando sobre o chão, rasgando toda a sua roupa, pegando em seus seios, acariciando com muita brutalidade, beijando seus lábios com a boca sem nenhum pouco de higiene, com os dentes estragados e o mau hálito insuportável, violentando seu corpo sem nenhum pudor. Ao terminar o ato de estupro, o jovem, satisfazendo somente a ele, começou a chorar pedindo perdão, demonstrando que estava tendo um profundo arrependimento. Repugnada de tudo o que aconteceu, Rebeca planejou uma fuga daquele local, e ela resolveu começar a gritar: socorro! Por favor, me ajudem! Até que algumas pessoas da tripulação ouviram e entraram no depósito. O que está acontecendo? Um deles exclama assim que vê a moça muito desesperada. Ele me estuprou! Por favor, me ajudem! Rebeca implora. Olhando para o rapaz, que foi imediatamente dominado, a jovem olhou para o corpo dele ainda despido e suado. Viu uma mancha no seu corpo com o formato de uma tatuagem e em seus pertences um punhal forjado com a mesma forma do desenho que estava no seu corpo, que imediatamente foi apreendido por um dos tripulantes e colocado próximo aos objetos da Rebeca, que de imediato organizou tudo disfarçadamente, pegou o punhal e guardou dentro de uma caixa de madeira talhada com acabamento em marchetaria, tendo por dentro forração em couro natural e desenho feito com uma ponta de ferro bem pontiagudo esquentado sobre brasas avermelhadas pela quentura do fogo, retratando na parte interna da tampa em formato de mapa. Chorando muito, Rebeca é retirada do navio, que zarpa imediatamente sem dar a menor satisfação às autoridades do cais sobre os atos do jovem, que sumiu mar afora. Quando o navio zarpou, o prisioneiro foi maltratado pela tripulação, conhecidos como bucaneiros bárbaros, que por ordem do capitão, de forma que eles compartilhavam a maldade com o mestre dele, o rei Mazial. O tempo passou. Daí 3 meses depois, Rebeca começou a ficar desconfortável e sentir enjoos. Estava grávida. Era muito inocente e nem sabia o que estava acontecendo com ela. Só soube quando passou mal no mercado, onde uma senhora a ajudou e a informou da gravidez. Rebeca informou a seus pais, tendo muito medo da reação deles.
Eles não tiveram conhecimento do estupro e, ao saber que a filha estava grávida, ficaram muito nervosos e agressivos. Mesmo com as explicações da garota, o seu pai a expulsou de casa, sem lugar para onde ir. Rebeca saiu vagando pela cidade pedindo ajuda para as pessoas que passavam perto dela. Ela precisava se alimentar, e tempos depois, com muitas dificuldades, conseguiu com que uma pessoa a ajudasse. Comovida com a história que Rebeca contou, uma senhora convidou para que ela ficasse em sua casa em um sítio afastado da cidade. Mesmo Rebeca ficando grávida de uma forma brutal, ela foi aceitando a gravidez normalmente. Durante 6 meses ela ficou fazendo artesanato e vendendo a fim de levantar um dinheiro. Um dia, ao amanhecer, estava tudo muito estranho. O céu estava cheio de nuvens escuras com um vento soprando ininterruptamente. Rebeca estava muito amedrontada, pois estava sozinha. A senhora que a acolheu foi visitar os familiares em uma cidade vizinha. Como se não bastasse, Rebeca começou a ter as dores de parto. Em um ato de desespero, a jovem pega os seus pertences e sai desesperada, passando a porteira do cercado que tinha no sítio, correndo sobre os campos com gramas altas e plantas espinhosas. Em alguns minutos ela entrou em uma mata muito fechada e tentava encontrar ajuda quando começou a chover torrencialmente. Toda encharcada, ela chorava muito, e totalmente fraca ela encontra uma cabana parcialmente abandonada e, de repente, Rebeca desmaia. E desacordada por algum tempo. Em meio à chuva surge um cachorro negro com lentos movimentos. Ele se aproxima da indefesa moça e começa a cheirar, e com um instinto aguçado, lambe o rosto da infeliz moça. De repente, com um semblante triste, ela se desperta, abrindo os olhos. Assustado, o cão sai em disparada, mata dentro. Cada vez mais fraca, Rebeca não iria imaginar que o cão voltaria com o seu dono. Ele era um caçador que nos dias de caça ficava morando naquela cabana. E, sem fazer perguntas, com muito cuidado começou a cuidar da frágil moça, fazendo no improviso o parto sem condições necessárias. Diante de tanto sofrimento, nasceu o bebê de Rebeca, um garoto forte e saudável. Por sua vez, Rebeca estava muito mal, perdeu muito sangue e acabou ficando anêmica. Assim mesmo, ela sorri para seu filho durante alguns segundos, quando de repente ela tomou um susto. Ao detalhar o corpo do seu bebê, percebeu a Rebeca um sinal parecido com uma tatuagem igual à existente no corpo do pai dele, e ela, sem condições nenhuma de ter uma reação de melhora, ficou preocupada. Sendo assim, ela pediu ao caçador uma resma, uma pena e um tinteiro, para escrever tudo o que se passou na vida dela e os conturbados mistérios que envolve o desconhecido homem que a engravidou. E algum tempo depois, ela acabou de escrever a carta, e exclama para o caçador: "Qual o seu nome?" Com a voz muito cansada, Rebeca pergunta, e ele responde: "Reagan." Ao saber o seu nome, ela pediu para que ele cuidasse de seu filho e entregasse a carta que acabou de escrever só quando tivesse idade suficiente para entender o que se passou com ela, e que ele sempre lembre de sua mãe. Reagan pegou a carta, guardando dentro da caixa de madeira que Rebeca encontrou no navio, concluindo todos os pedidos no limite das suas forças. Os olhos dela se fecharam e uma das suas mãos pegou na mão de seu filho, e com um leve toque o seu corpo parou todas as funções. Com muito pesar, Rebeca faleceu.